Ministros do Supremo Tribunal Federal estão cobrando que o governo federal coloque o Itamaraty para se posicionar em defesa do STF, especificamente em defesa do ministro Alexandre de Moraes. É isso mesmo, produção? Desde que Trump e Elon Musk moveram aí um processo contra o Alexandre de Moraes por violar o direito à liberdade de expressão nos Estados Unidos, censurando plataformas americanas. É uma coisa que eu digo pra vocês com frequência e também falo em entrevista, né? Quando eu sou atacado, né, eu, Kim, deputado, mesmo pelo exercício das minhas funções, quando eu sou atacado ou xingado por causa de algum voto, por causa de algum discurso, por causa de qualquer coisa que eu faça no exercício da minha função, a pessoa, ela é processada por um crime ou uma indenização por dano moral, que aliás é uma das minhas principais fontes de renda, já se transformou pessoas que ficam aí me acusando de crime sem prova, que ficam inventando história e depois tem que pagar na justiça, a rega é obrigado a pagar desculpa e ainda me pagar a indenização. O processo, né, é um processo de pessoa física. A pessoa, ela na realidade tá me ofendendo como ofenderia qualquer outra pessoa, né? É um processo comum. Agora, quando você critica, quando você ofende um ministro do Supremo Tribunal Federal ou o presidente da República, o processo contra você já não é um processo de pessoa física. Você não vai mais responder por injúria, calúnia, difamação, reparação de dano moral. Não. Você vai responder por atentado contra o Estado Democrático de Direito. Eita! Baixou o capeta! Como se criticar a conduta individual de um ministro do Supremo Tribunal Federal fosse a mesma coisa que defender o fechamento do Supremo Tribunal Federal, o que obviamente não são duas coisas iguais, nem equivalentes, muito menos próximas. A pessoa não se confunde com o cargo e não se confunde com a instituição também. Lula é o presidente da República, Lula não é a presidência da República. O ministro Alexandre de Moraes é um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ele não é o Supremo Tribunal Federal. A gente vai falar sobre esse assunto logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo e lembrando que nós estamos aí com o Clube do Livro para você que quiser nos ajudar a colocar de pé a editora Valete, que tem como objetivo lançar clássicos, relançar clássicos e novos livros também por essa editora para a gente formar, né, uma geração para transformar esse país e colocar esse país no rumo de um país desenvolvido para sentar na mesa dos adultos na discussão geopolítica global, na qual hoje nós não participamos de nenhuma maneira, nós somos uma piada internacional. Nós estamos com essa iniciativa e se você quiser apoiar e receber os livros da sua casa, tá aí o Clube do Livro no link da descrição. Muito bem, ministros do STF estão cobrando aí uma reação formal do Itamaraty às ações de Musk e aliados de Trump contra Moraes. Para quem não viu o meu vídeo falando sobre isso, em razão de medidas contra o Rumble principalmente, foi movida aí uma ação de aliados de Trump, também de uma empresa ligada ao Elon Musk, contra o ministro Alexandre de Moraes. O próprio presidente do Rumble também provocou ali o ministro Alexandre de Moraes no Twitter dizendo: nos veremos aí na justiça, nos veremos, né, nas cortes. Aí tá tendo uma pressão agora do Supremo para que o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, né, do Brasil, se posicione contra essa ação. Qual que é o grande problema nisso? O grande problema é que quem está sendo processado é o ministro Alexandre de Moraes. Não é o Supremo Tribunal Federal, não é o Brasil. O problema é do ministro Alexandre de Moraes. Ah, é em razão do exercício da sua função de ministro do Supremo? Sim, mas quando uma pessoa abusa da sua função, quem responde por isso é a pessoa física, não é a instituição, certo? Se um juiz comete um abuso, recebe propina, vamos supor, um juiz vai lá e recebe propina para soltar alguém. Quem vai responder por aquele processo e quem vai inclusive indenizar, por exemplo, a família da vítima, né, por ter soltado um bandido, por receber propina do bandido, quem vai indenizar a família da vítima, quem vai responder financeiramente, administrativamente, criminalmente por aquilo, é o juiz, certo? Não é o poder judiciário. Eu não vou tirar dinheiro do caixa do judiciário para indenizar a família da vítima se o bandido for solto ilegalmente. Eu vou tirar dinheiro do bolso do juiz. É como se, por exemplo, eu fosse aos Estados Unidos, batesse em alguém, fosse processado pela justiça americana, aí eu volto pro Brasil e digo: olha, o Itamaraty tem que se posicionar porque eu fui lá nos Estados Unidos, bati numa pessoa, eu sou um deputado federal, logo eu sou o Brasil, eu represento o Brasil inteiro, então se eu tô sendo processado pela justiça americana porque eu bati em um americano, isso não é problema só meu, isso é problema do Brasil inteiro. É basicamente isso que está sendo demandado pelo Supremo Tribunal Federal ao Itamaraty, o que é uma coisa escandalosa, né? A pessoa deve responder pelos seus atos, deve responder pelas suas atitudes individualmente. Ainda seria questionável, o presidente da República, tá, se o Lula tivesse sendo processado lá fora por alguma conduta, a gente ainda poderia
dia tem um questionamento muito mais sério, mais polêmico e com uma zona cinzenta muito mais difícil de definir até onde é a conduta individual do Lula e até onde foi uma atitude que representava o Brasil e, portanto, o Brasil deve sair em defesa, o Brasil enquanto instituição, enquanto Estado deve sair em defesa do Lula, ou qual é o limite em que ele deve se defender como pessoa física, porque o crime que ele eventualmente tenha cometido lá fora não tem relação com as suas funções. Mas a gente não tá falando nem do presidente da República, a gente tá falando de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Tá respondendo um processo específico, que não tomou uma decisão em nome do Brasil, tomou uma decisão em nome próprio, depois referendado pela Suprema Corte, e tá respondendo as consequências por isso. E vamos lembrar, né? Quem começou essa guerra não foi os Estados Unidos, não foram as Big Techs. Quem começou essa guerra foi o próprio STF. Vamos lembrar, desde a legislatura passada, que nós barramos a urgência do PL da censura, o Supremo Tribunal Federal pressiona esse parlamento, inclusive liga para líderes partidários pedindo voto, o que também é escandaloso, em nenhum país sério isso aconteceria, tá? País sério, ministro do Supremo ligar para aprovar projeto de lei no Congresso Nacional, é escândalo nacional, né? Mas aqui o absurdo é rotina. Aí a gente barra e o Supremo, mais uma vez, nessa nova legislatura, pressiona pra gente aprovar, a gente barra de novo. E aí o Supremo vai lá e diz que o projeto só não foi aprovado porque nós espalhamos notícias falsas em relação ao projeto, e aí a população não entendeu, não ficou bem claro, aí a população que foi levada a erro por fake news pressionou os parlamentares, e os parlamentares acovardados não aprovaram a lei. Mentira, os parlamentares têm plena consciência do que fizeram, negaram uma lei de censura, uma lei que dá poderes quase absolutos para o poder executivo exercer poder de polícia de pensamento nas redes sociais, inclusive podendo decretar uma espécie de estado de exceção através do órgão emissor, que seria a agência reguladora da internet. Então isso nós temos plena consciência do que nós aprovamos, e a população sabe, boa parte, ou o núcleo pelo menos do projeto, a população sabe do que se trata, e por isso rejeitou. E aí o que aconteceu? O Google, para quem não se lembra, lançou uma nota oficial e colocou no seu site com um posicionamento contrário ao PL da censura e colocando as suas razões. O representante do Google, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, foi obrigado a depor na Polícia Federal como se fosse um bandido por causa de um posicionamento da empresa. Veja, as empresas têm toda a liberdade de se posicionar sobre projetos de lei que as afetam. Quem tem que se conter, quem tem o dever de retidão é o judiciário, não é a iniciativa privada. A iniciativa privada participa do debate público quanto quiser, a empresa dá opinião quanto quiser. Ou a gente vai começar a mandar todos os setores econômicos que manifestaram sua opinião em relação à reforma tributária, vou mandar todo mundo para a PF, todas as empreiteiras, todos, a OAB, todos, o Conselho Federal de Medicina, todo mundo que deu pitaco, que participou, que se posicionou, redes de varejo, a indústria, vamos chamar todos os grandes industriais, todos os grandes varejistas, vamos chamar os prestadores de serviço, as associações de bares, de restaurante, vamos mandar todo mundo depor na Polícia Federal porque se posicionaram politicamente em relação ao projeto. É esse o nível, né? E vamos lembrar, os veículos de imprensa, Rede Globo, grandes veículos de comunicação, todos se posicionaram em relação ao projeto a favor. Eu não vi nenhum marinho sendo chamado lá para depor na Polícia Federal porque a Rede Globo expôs editorial e opinião a favor da aprovação do projeto da censura. E aí, os próprios veículos de imprensa aprovaram um pouco do próprio veneno, né? Porque nesse período, o Supremo aprovou a responsabilização dos veículos de imprensa por afirmações dadas por pessoas entrevistadas. Aí foi um escarcéu, né? Aí os editores, né, os jornalistas, todos falando que era cerceamento da liberdade de expressão, que era cerceamento da liberdade jornalística. Mas peraí, se você, que é um veículo de imprensa, não tem responsabilidade sobre o que uma pessoa que você entrevista diz, fala, como você pode exigir que uma rede social seja responsável por tudo que é dito dentro dessa rede social? Você tem milhões de coisas e é não só humanamente possível, é tecnologicamente, até para máquinas é impossível você fazer esse monitoramento. E vocês que controlam quem vocês entrevistam e não entrevistam, vocês já falaram, não, mas é impossível eu saber se o entrevistado vai falar uma mentira ou cometer um crime contra a honra de alguém, eu entrevistando o cara lá, e se eu estiver entrevistando ao vivo? E se ele falar sobre um fato que ainda é nebuloso, que não se tem certeza se ocorreu ou se não ocorreu, ou em que forma, de que forma ele ocorreu? Essa é a argumentação da imprensa. Mas essa argumentação da imprensa não se aplica para rede social. Por quê? Então quem começou tudo isso foi o Supremo, tratando o posicionamento político de empresa como se fosse caso de polícia, e não de política, e não de debate político. Então nós estamos assim, num momento muito absurdo, que mais uma vez, eu lamento muito
a covardia do nosso Senado, que fez um grande acordo PL-PT para eleger Davi Alcolumbre, que deixou muito claro que não vai pautar impeachment, não vai pautar nenhuma medida de contenção dos abusos do Supremo Tribunal Federal, mandato de 10 anos, né? A gente limitar as competências do Supremo Tribunal Federal, enfim, colocar um freio nos abusos. Inclusive o Davi Alcolumbre era colocado por Bolsonaro e pelos bolsonaristas como um grande inimigo do Bolsonaro, como um sabotador do Bolsonaro, como uma pessoa que impedia o Bolsonaro de governar. E aí eles vão lá e costuram um acordo para apoiar ele. Ah, mas a gente vai ter presidência de comissão. Ah, mas a gente vai ter cargo na mesa diretora. E aí vocês vão fazer o que com isso? Qual é o projeto importante para a população que vocês vão aprovar em todas essas comissões que vocês vão ser presidentes e que no final das contas vai virar projeto de lei? Vai pro presidente da República, o Lula, e aí o Lula vai sancionar e vai virar lei o que vocês aprovaram nas comissões que vocês ganharam negociando apoio ao Alcolumbre? Não vai. Não vai. Vocês sabem que não, vocês sabem que vocês estão enganando os eleitores de vocês, falando dessa justificativa desse acordo. Então assim, infelizmente, enquanto a gente não mudar o perfil do nosso Senado até 2026, a gente vai viver nessa situação de abuso permanente.